Então, vamos à resolução da avaliação diagnóstica comentada. Aqui nessa questão. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade, caracterizada pelo desenvolvimento da indústria bélica. A indústria bélica é a indústria de guerra, né? A indústria de armamentos. Ok? Indústria bélica, indústria de armamentos. Ao ponto de se introduzir a bomba atômica e toda a mortalidade decorrente. Sobre esse conflito é incorreto afirmar que o evento final da Segunda Guerra Mundial foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Isso é correto. Esse foi o evento final. A guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha ao território soviético. Não, isso é incorreto. A guerra se iniciou após a invasão da Alemanha ao território polonês. Então, a resposta correta é essa daqui. Outra questão. Um dos fenômenos mais discutidos e polêmicos da atualidade é a globalização, a qual impacta de forma negativa. Então, qual é a forma negativa que a globalização impactua? Na mão de obra desqualificada, na mão de obra qualificada, nos países subdesenvolvidos, devido à exclusão social, nos países subdesenvolvidos, devido ao crescimento populacional. Então, essa é a resposta certa, nos países subdesenvolvidos, provocando ou intensificando o fenômeno da exclusão social. Outra questão: em qual contexto histórico surgiu a Guerra Fria? Foi justamente no momento final da Segunda Guerra Mundial, quando as duas maiores potências entraram em disputa mundial pela hegemonia militar, política e econômica. E essas duas potências que surgiram com o final da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos e a União Soviética, que antes eram coadjuvantes no cenário mundial, passaram a ser as duas maiores potências. Outra questão: após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se a ordem política e econômica internacional, que expressou o quê? Expressou o conflito político e ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos. Essa é a resposta correta. Após a Segunda Guerra Mundial, houve essa consolidação desse conflito na questão política e econômica internacional, justamente política por conta dos territórios de influência política, ideológica pelas ideologias capitalistas, liberal e pela ideologia socialista. Próxima: o rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético é firmado entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no ano de 1939. Fez com que a União Soviética entrasse na Segunda Guerra Mundial em 1943. Então, o que foi esse pacto germano-soviético? Qual era o objetivo dele? Era justamente um acordo entre a Alemanha e a União Soviética de não agressão e neutralidade entre os dois países durante a guerra. Então, por esse pacto, nem a Alemanha nem a União Soviética iria se agredirem. Porém, os nazistas, né, os alemães, romperam o pacto, terminaram invadindo o território soviético e com isso também tiveram muitas baixas. Próxima: além de integrar as pessoas e lugares, a globalização também trouxe prejuízos para muitas nações subdesenvolvidas. Então, entre esses problemas, podemos citar qual? Principalmente em relação à evidência
de desigualdades no acesso à tecnologia. Então, esse foi um problema que ficou sendo evidenciado, né? Evidenciou a desigualdade do acesso, visto que antes as coisas eram um pouco escondidas, ou se não escondidas, mas que não eram evidenciadas, não se tinha noção ou ideia de quanto o acesso à tecnologia era restrito a algumas pessoas. A ordem mundial do século XXI caracteriza-se como? Então, como é que se caracteriza a ordem mundial do século XXI? A ordem mundial é o estudo de quem comanda, quem dita as regras dentro do espaço global. Então, no século XXI, a ordem mundial é justamente multipolar e sob a tutela econômica dos Estados Unidos, que lidera a economia mundial, União Europeia, devido ao seu consumo, devido ao seu desenvolvimento tecnológico, e também do Japão, pela sua tecnologia e economia. A China, apesar de ser a segunda maior economia do mundo, mas ela não tem tanta influência no cenário mundial quanto Estados Unidos, União Europeia e Japão. Se bem que a China poderia entrar aí como uma quarta via. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômicas, financeira e política, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar, de modo correto, que, de acordo com a influência que a globalização ou as mudanças econômicas, políticas e sociais e cultural que a globalização vem provocando no mundo, é correto que a maioria das instituições financeiras globais tem sua sede nos países subdesenvolvidos? Não, porque a maioria tem sedes em países desenvolvidos. O avanço das telecomunicações, da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. Sim, porque sem o avanço das redes de telecomunicações e também da informática, principalmente com o desenvolvimento da internet, esses fluxos financeiros mundiais estariam no ritmo da década de 40, 50, 60. Com a globalização, esses fluxos financeiros tornou-se mais rápido. A gente pode ter acesso à informação, fazer transações financeiras, comerciais pela internet de forma rápida. A Guerra Fria foi marcada por alianças que se confrontaram direto ou indiretamente defendendo seus ideais e seus sistemas. Quais os principais blocos militares que se formaram durante a Guerra Fria e quais os respectivos países que os lideraram? Isso é fácil. Os blocos militares são aqueles blocos que foram criados justamente para unir a força de defesa dos países. Então, foi a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos, justamente para alinhar o poderio militar dos países da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, e também da Europa Ocidental. E o outro foi o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar assinada e imposta pela União Soviética, pelos países socialistas, justamente para ter o mesmo efeito da OTAN, que é de servir de organização militar de defesa mútua, onde se um país for agredido, os demais vão lá defendê-lo. Sobre o fim da Primeira Guerra Mundial, é incorreto afirmar que os países da Tríplice Aliança venceram o conflito. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Se bem que a Itália, logo no início da guerra, saiu da aliança e entrou na Tríplice Entente. Então a Tríplice Aliança não foi vencedora.
a Tríplice Aliança perdeu. Então, com a derrota da Primeira Guerra Mundial, os países da Tríplice Entente, não, que eles ganharam. Embora derrotada, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro não sofreram punições sim, principalmente a Alemanha, que teve que assinar o Tratado de Versalhes, que previa várias sanções, e o Império Austro-Húngaro foi dissolvido em várias nações. Então, os países da Tríplice Aliança saíram derrotados, que foi a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e a Alemanha foi forçada a assinar o Tratado de Versalhes, que tinha várias punições, como perder as colônias, como ter que indenizar os países vencedores, custear ou pagar os custos da guerra, e também ser proibido de produzir armas por um longo período. Os anos posteriores à Segunda Guerra Mundial foram tensos entre grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Considerando-se a organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN e Pacto de Varsóvia, as duas organizações militares dos blocos capitalistas e socialistas, é correto afirmar que os países signatários do Pacto de Varsóvia se alinharam e para defender seus interesses financeiros. Já está errado aí, porque não foi interesse financeiro, sim militar. A OTAN visava apaziguar? Não, a OTAN não visava apaziguar nada. Ela visava defesa e visava ataque em caso necessário. Ambos desenvolveram política de incentivo que incentivaram a chamada corrida armamentista, com a defesa mútua em caso de agressão inimiga. Então, a intenção é justamente essa, defender os aliados em caso de agressão e desenvolver armas cada vez mais potentes. Isso caracteriza aí a corrida armamentista. Assinale um dos eventos abaixo enumerados que não possui relação direta com o processo de globalização, que não possui relação direta com a globalização. Então, a difusão dos comércios localizados em oposição às corporações internacionais. Na verdade, as corporações internacionais é que têm a hegemonia do comércio mundial, seja ele em qual esfera. A propagação do inglês, isso é fato. O mundo parece estar encolhido devido à redução das dificuldades de comunicação e de transporte, devido ao desenvolvimento tecnológico, isso também é fato. E a formação de blocos econômicos foi também facilitada pelo processo de globalização. Em relação ao processo de descolonização afroasiática, é correto afirmar que as potências europeias fortalecidas com o fim da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias não ficaram fortalecidas, Eles ficaram fragilizados e devido a isso foi que facilitou a liberdade dos países africanos principalmente. Então, nesse caso aqui, a ONU, Organização das Nações Unidas, tornou-se um parlamento, ou seja, tornou-se um local onde as nações africanas e asiáticas puderam falar e pedir, reivindicar acordos para proclamar a independência de sua nação e de seu povo. Todo o resto está incorreto. Sobre a origem da globalização, é correto que iniciou-se com um processo lento desde as grandes navegações, só que a partir da década de 50 começou a se intensificar justamente pela disseminação das empresas multinacionais pelo mundo e mais ainda a partir da década de 90 e anos 2000 com o desenvolvimento da internet. Então, se acelerou ainda mais a partir do século XXI a globalização. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da polarização do mundo em dois blocos econômicos após a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, que saíram fortalecidos Estados Unidos e União Soviética e passaram a dividir o mundo em
dois blocos de poder. Isso aí caracteriza a ordem mundial bipolar entre a liderança dos Estados Unidos e a União Soviética e o capitalismo e o socialismo. Inspirado por razões humanitárias e pela vontade de defender uma certa concepção de vida ameaçada pelo comunismo, constitui também o meio mais eficaz de alargar e consolidar a influência norte-americana no mundo. As partes estão de acordo em que um ataque armado contra uma ou mais delas na Europa ou na América do Norte devem ser considerados uma agressão contra todas. Esses dois textos definem respectivamente o que? O primeiro texto define justamente o Plano Marshall, que foi desenvolvido justamente para expandir os interesses americanos pelos países e também frear o comunismo. E o segundo trecho fala justamente do Organização do Tratado do Atlântico Norte em relação ao acordo que um ataque armado contra um ou mais países deve ser considerado um ataque a qualquer um dentro do bloco do acordo. A União Soviética transformou-se após 1945 numa das potências mundiais, tanto no campo econômico quanto como técnico. Um dos melhores exemplos dessa transformação é justamente o desenvolvimento da política espacial, representada pela primeira viagem em torno da Terra pelo cosmonauta Yuri Gagarin. Então isso aí evidencia o desenvolvimento econômico e técnico da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Então não foi o cinema, a União Soviética não tinha interesse em cinema, não houve crescimento do mercado interno, nem aumento de salário, nem de cultivos agrícolas. Eles queriam estar focados mais em duas coisas: era a corrida espacial e corrida armamentista, desenvolver tecnologia espacial e desenvolver tecnologias bélicas. E também não se interessavam por indústria automobilística. Todo o tipo de produtos de consumo foi suprimido justamente por ser um sistema socialista. Então não havia essa preocupação em produtos, em bens de consumo, seja ele durável ou não. Sobre a economia globalizada, é correto afirmar que integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos pelos lugares. Justamente a globalização possibilitou a integração econômica. Então os países são interdependentes, têm economias interdependentes. Para produzir um bem, precisa da matéria-prima ou da mão de obra de vários lugares do mundo. E também houve a difusão da cultura. Vários países do mundo, então para todo o resto do mundo. O que caracteriza o conceito de aldeia global é justamente a integração, o crescimento dos fluxos internacionais de informação, mercadorias e pessoas. Fluxos são justamente o quanto que a circulação internacional de informação, circulação de pessoas, mercadorias, também de serviços e de capital, o que dá a impressão que o mundo está cada vez menor, como esses fluxos estão cada vez mais facilitados pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte. Dá a impressão que o mundo está cada vez menor. E isso caracteriza justamente o conceito de aldeia global, onde uma aldeia é justamente algo fechado com características bem homogêneas nesse círculo. Então, por esse conceito, o mundo se tornaria em uma aldeia onde todo mundo teria as mesmas condições culturais, de mercadorias, de pessoas e também de informações. Isso é em teoria, né? E por último, a globalização faz parte do processo de expansão do capitalismo, que atinge as diversas esferas da sociedade.
em escala planetária. Sobre esse conceito de globalização, é correto afirmar que trata-se de um processo ao qual reduz a competitividade, não porque a competitividade é elevada, ao qual eleva a produção de riqueza e distribuição equitativa, que significa que seria uma distribuição igual das riquezas, isso aí nunca, e embora apresente tendência à fragmentação do espaço mundial, tem reduzido a desigualdade, também não, porque as desigualdades sempre são, na verdade, ampliadas com o processo de globalização, então embora apresente tendência à homogeneização do espaço mundial, principalmente com a disseminação da cultura, tornando uma cultura global, é seletivo e excludente. Apenas as pessoas ou os grupos de pessoas ou países que tenham melhores condições é que participam do processo e dos benefícios da globalização.